Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que eu estava ali na frente de casa, mexendo na minha moto, quando a vizinha do lado chegou. Detalhe, ela não estava sozinha. Estava acompanhada de uma garota que eu não conhecia. Eu e a Daiane, essa minha vizinha, éramos amigos. A gente vivia conversando. Ela, inclusive, já tinha até namorado um amigo meu do serviço. Eu os tinha apresentado, inclusive. Eles gostaram do outro e começaram a namorar. Pena que não tenha dado certo, porque, pelo menos na minha opinião, eles formavam um casal bonito. Esse meu amigo, inclusive, volta e meia perguntava dela, mas fazer o quê? Parece que ela que não queria mais nada com ele. Enfim, ela passou por mim acompanhada daquela sua amiga. A gente se cumprimentou, cumprimentei a outra menina também, mas ficou nisso. Elas entraram, enquanto eu continuei ali mexendo na minha moto. Sabe, apesar de ter sido assim, um contato tão breve, elas nem chegaram a parar ali para conversar comigo. Eu achei aquela menina tão bonita, a amiga dela. Um pouco séria, talvez, já que me cumprimentou assim, mais sem sorrir. Mas, de todo modo, sabe, menina linda. Pena que acabei saindo e não tive chance de vê-la de novo. Mesmo assim, na primeira oportunidade em que falei com a Daiane, perguntei quem era aquela garota. No que ela respondeu: a Jéssica? Segundo ela, a Jéssica morava bem do lado da casa da sua tia, no Fazendinha. E já fazia algum tempo que elas se conheciam. Lembro que ela ainda acrescentou assim, fazendo aquela cara de desconfiada. Mas por que a pergunta? Se interessou? Ah, sei lá, é uma menina bonita, né? Deixa comigo, Fábio. Vou dar um jeito de apresentar vocês dois assim, de uma forma mais oficial, tá bom? Aliás, o que você vai fazer nesse final de semana? Olha, não tenho nada assim programado, por quê? Você não está afim de sair com a gente? Assim você já fica conhecendo ela. Resumindo, foi exatamente isso o que aconteceu. Como eu já disse, além de vizinhos, eu e a Daiane éramos amigos. Já tínhamos saído algumas vezes. Quer dizer, quando eu digo que saímos, não estou dizendo que ficamos juntos. Apenas que saímos para curtir, aproveitar a noite, uma balada, um barzinho. Às vezes, íamos numa turminha. Outras vezes a gente ia só nós dois. Só que nunca tinha rolado nada entre a gente. E, sinceramente, acho que nunca ia rolar. Éramos apenas amigos. E tão bons amigos que dava até medo da gente estragar a amizade. Naquele sábado, fomos a uma baladinha. E foi nessa ocasião que eu fui apresentado a Jéssica, assim, de maneira assim, como mando figurino. Detalhe, segundo a Daiane, ela também tinha feito perguntas a meu respeito. Também tinha dito que, sabe, tinha ficado com vontade de me conhecer. Imagine como eu me senti quando a Daiane me contou esse pormenor. Me sentiu todo poderoso, né? Uma gata daquelas. Apesar de termos passado a noite toda naquela paquerinha, só fomos mesmo trocar o nosso primeiro beijo quando eu fui levá-la em casa. Como eu já estava na expectativa de que pudesse acontecer alguma coisa entre nós, em vez de ir de moto, acabei pedindo o carro do meu pai emprestado para sair. Eram 2h pouco da manhã, quase 2h30 da manhã, quando me aproximei e perguntei se ela não estava a fim de ir embora, ou então ir para um outro lugar. Naquelas alturas, a minha vizinha já tinha até se arranjado com um carinha lá. Nem estava mais ali com a gente. A Jéssica, então, deu assim uma conferida no celular, certamente para ver as horas, e falou que já estava mesmo no horário de ir embora. Assim que parei diante da casa dela, a gente ficou se olhando durante algum tempo,
Até que, inevitavelmente, o beijo acabou acontecendo. Eu já estava com vontade há tempos, desde a balada, mas não tinha tido a coragem ainda de investir. Quando ela entrou no carro, me segurei, fiquei com medo de avançar o sinal, apesar de saber que ela também estava interessada em mim. Minha amiga tinha contado. De qualquer modo, como valeu a pena esperar a noite toda para provar o sabor daquela boca. A gente ficou um tempão ali dentro do carro, só curtindo aquele momento, trocando carinhos, beijos, abraços, até que ela disse que precisava entrar. Não sem antes, claro, me passar o número do seu celular. Disse que ia ficar esperando a minha ligação. Sabe, apesar de termos ficado, a gente quase não conversou muito. Até porque era tanta vontade de beijar aquela boca que eu não quis perder muito tempo, não. Fiquei assim, sem saber muita coisa a seu respeito. E ela também acabou não sabendo muita coisa de mim, porque, repito, a gente pouco conversou. Bom, isso ficou para um outro encontro, uma outra conversa. Isso aconteceu já no dia seguinte. Passamos o domingo todo no parque. A gente não se desgrudou um instante sequer. E foi também nesse dia que tivemos a nossa primeira vez. Olha, bastaram aqueles 2 primeiros encontros para eu me perder de amor por essa menina. Além de bonita, ela era toda maravilhosa. Depois, até conversei com a Daiane sobre ela. Contei assim por alto o que tinha acontecido. Falei também sobre o que estava sentindo. Só que, para minha estranheza, ela me fez assim uma espécie de, sei lá, de alerta. Só tem um pouco de cuidado, viu, Fábio? Vai devagar, não se joga assim de cabeça. Ué, por quê? É que vocês acabaram de se conhecer, né? Não quero que você se empolgue demais, no fim. Olha, eu estava tão encantado por aquela menina, num estado de empolgação tão grande, que cheguei a ficar meio assustado até com aquilo que a Daiane falou. Só que depois acabei esquecendo. Até porque eu só conseguia pensar no sorriso da Jéssica, nas nossas bocas coladas, na gente fazendo amor naquela cama de motel. Por mais que talvez fosse até um pouco imprevidente da minha parte, até porque a gente tinha acabado de se conhecer, eu acho que naquelas alturas já estava gamadão naquela menina. Eu não conseguia pensar ou me concentrar em mais nada. Só dava a imagem dela no meu pensamento. A gente trocava mensagem direto e nos víamos sempre que era possível. E até quando não estávamos juntos, eu ficava, sabe, namorando as suas fotos. Eu me encontrava num verdadeiro estado de encantamento. Até que depois de algumas semanas, algo começou a mudar. Ela passou, assim, a me tratar de um jeito mais frio. E começou num sábado, quando a convidei para sair. Ela respondeu assim, no bate-pronto. Olha, hoje não vai dar, Fábio. Hoje eu estou com uma visita aqui em casa e... Fazer o quê? Mesmo frustrado, acabei falando que estava tudo bem. Só que depois descobri que era mentira dela. Por conta daquela saudade, da vontade sem fim de vê-la a todo custo, acabei passando de moto várias vezes na frente da sua casa, inclusive à noite. E não tinha absolutamente ninguém ali. Ela morava com a mãe e 2 irmãos. Seus pais eram separados, pelo que ela tinha me contado. Só que não havia ninguém em casa. Estava tudo apagado. Tudo no maior silêncio. Detalhe, mandei várias mensagens a ela e ela respondeu que estava em casa. Sabe, insistiu naquela história de que não podia sair justamente por causa das visitas que estava recebendo. Mentira, não tinha ninguém ali. Olha, eu fiquei tão decepcionado, mas achei melhor não comentar nada.
muito menos confrontá-la, porque, apesar de tudo, não queria me indispor com aquela por quem eu já estava completamente apaixonado. No dia seguinte, no entanto, ela voltou a inventar mais uma desculpa para a gente não se ver. E, no fim, não demorou muito para que ela acabasse botando um fim naquele nosso namoro. E o pior é que fez isso por telefone mesmo, por mensagem de texto. Eu nem acreditei quando li aquilo, embora já estivesse esperando alguma coisa ruim, pelo modo como ela andava me tratando. Mas quando li aquela frase, Fábio, desculpa, não queria te magoar, mas você é um cara bacana e tudo, mas eu preciso te dizer uma coisa meio chata. Eu acabei reencontrando uma pessoa do meu passado, alguém que foi muito importante para mim, enfim, a gente resolveu fazer mais uma tentativa. Olha, eu li aquilo e me senti sufocado. Sabe quando falta o ar? Foi difícil acreditar que aquilo estava acontecendo mesmo. Meu Deus, estávamos tão bem até poucos dias atrás. Na sexta-feira, inclusive, a gente tinha ficado junto até quase 1h da manhã. Para tentar entender o que estava acontecendo, resolvi conversar com a minha amiga. E pela cara dela, já devia estar sabendo de tudo. Até porque ela me olhou de um jeito, parecia com pena de mim. Não te falei que era para ir devagar? A Jéssica e o Ricardo, esse ex-namorado dela ali, eles já têm uma história antiga, Fábio. Eles estavam separados quando vocês se conheceram, mas eu sabia que eles ainda se falavam e que ela continuava gostando dele. Ela mesma me contou. Mas, puxa vida, por que você não falou nada? De que jeito, Fábio? Você estava tão empolgado. Você não escutava ninguém. Agora, eu te pedi, não se empolga demais. E o pior é que tem outra coisa. Outra coisa? Como assim? Quer saber? Esquece isso. Não tem nada a ver. É coisa dela. Não é problema nosso. Não, peraí. Começou, agora... Ela não quis me falar. Me deixou com aquela coisa na cabeça, aquela dúvida. Sabe? Diz que tinha mais uma coisa que devia ser até pior, porque, pelo jeito como ela falou, fosse o que fosse, ela disse que era problema da Jéssica. Algo que não dizia respeito a ela e nem a mim. E que não valia a pena tocar naquele assunto. Por que começou então, meu Deus? Foi o que eu perguntei. E depois tem outra. Como assim não me dizia respeito? Tudo que fosse sobre ela me dizia respeito. Por mais que ela tivesse terminado comigo, voltado a sair com aquele ex, aquele tal de Ricardo. Olha, só eu sei o quanto isso acabou comigo. Nessas alturas, já estava tão apaixonado. Sofri muito depois que ela se afastou de mim. O pior de tudo é que eu acabei vendo os dois juntos depois, até porque continuei passando de moto ali na rua da casa dela. Olha, não sei como meu coração não parou de bater quando vi os dois juntos pela primeira vez. Agora, sabe o que mais me doeu? Foi saber que ela nunca sentiu nada por mim. Nunca correspondeu ao amor, ao sentimento que eu tinha por ela. Pode até ter curtido o lance ali, gostado de transar comigo, mas paixão mesmo, e amor então nem se fala, ela nunca sentiu por mim. Até porque a própria Daiane me falou que o lance que ela tinha com aquele Ricardo era antigo. Ou seja, ela não tinha esquecido do cara. Mesmo que quando a gente se conheceu, estivesse longe dele. E tanto gostava que bastou o cara reaparecer, ela foi correndo para os braços dele, me jogando para escanteio. Como se eu fosse uma muleta, um estepe. Olha, eu fiquei tão mal.
Até que depois de um tempo, resolvi tocar a vida em frente. Até porque, que outro jeito, né? Nunca tive vocação para ficar sofrendo e correndo atrás de mulher. Principalmente mulher que não está afim. Sabe, chegou uma hora que eu cheguei à conclusão de que não ia ficar parado no tempo, desperdiçando minha vida, por conta de alguém que nem lembrava mais que eu existia e que estava com outro. O problema foi que tempos depois, através da Daiane, tive uma notícia que caiu como uma bomba sobre a minha cabeça. A Jéssica estava grávida daquele cara. Olha, foi mais um choque para mim. Como aquilo me doeu. Meu Deus, eu pensava que estivesse conseguindo superar. Mas bastou ter notícias dela para eu cair na fossa, de novo. E acho que até pior do que da primeira vez. E como se fosse pouco, tempos depois, a Jéssica apareceu ali na casa da Daiane e a gente acabou se vendo. Ela estava sozinha, mas a gente nem chegou a conversar. Olha, eu senti o baque, viu? Mas senti mesmo. Ela já estava com a barriga aparecendo. Até porque já devia estar no 5º ou 6º mês de gestação, sei lá. Vê-la naquela condição, com aquela barriga de grávida, tirou mais ainda o meu sossego. Ah, meu Deus, como eu queria que aquele filho fosse meu. O fato é que mesmo tendo feito de tudo para esquecer essa mulher, tirá-la do pensamento, eu ainda continuava apaixonado demais, pensando nela o tempo todo, 24 horas por dia. E isso ficou ainda mais forte depois daquele sábado em que ela fez aquela visita ali para minha amiga. E a gente acabou se vendo. Nos vimos assim a uma certa distância. Eu ali da janela, ela lá do outro lado do muro. Só que mesmo assim, teve um impacto grande demais em mim. De todo modo, não me restou alternativa a não ser engolir a minha tristeza, né? Me conformar com a situação. Ela estava com outro. E agora, mais do que isso, esperando um filho desse outro. Olha, depois daquele dia, eu não a vi mais, nem tive mais notícias dela. Eu até evitava conversar com a Daiane, porque sabia que ela acabaria me falando alguma coisa, me fazendo regressar ao ponto de partida, quando eu decidi esquecer a Jéssica. Tirá-la de vez do pensamento. O tempo foi passando, os dias, os meses, até que cerca de 1 ano e meio depois, enquanto conversava com a Daiane, sempre ela, fiquei sabendo de uma coisa que abalou o meu mundo. Lembro que a gente não estava nem falando da Jéssica, eu estava comentando sobre um curso que tinha começado a fazer, estava empolgado. E, de repente, ela entrou no assunto. Escuta, Fábio, por acaso você teve alguma notícia da Jéssica ultimamente? Olha, bastou ouvir aquele nome para já ser tomado por uma espécie de torpor. Falei que não, e juro, nem queria saber de mais nada que fosse relacionado com ela. Até porque já não me dizia mais respeito. Só que, quando fui pedir para ela mudar de assunto, eis que ela jogou a bomba. Então, minha prima me contou que ela voltou a trabalhar na boate. Eu escutei aquela palavra e fiquei até meio zonzo. Como assim voltou a trabalhar na boate? Eu nunca soube que ela tinha trabalhado em boate. Olha, até as palavras me faltaram naquela hora. Eu fiquei olhando para a Daiane sem saber o que pensar. Ela naturalmente notou o meu embaraço e falou: puxa, desculpa. Você não sabia desse detalhe, né? Nem eu devia ter falado nada. Se bem que, agora que você já sabe, isso não é mais segredo nenhum, deixa eu te contar o resto. A Jéssica, ela já era garota de programa antes de você se conhecer. Quer dizer,
na época, exatamente quando vocês se conheceram aquele dia, não era mais. Só que no passado já tinha rolado. Você entende? Mas enfim, tinha sido nessa casa, nessa boate, que ela conheceu o Ricardo. Aquele cara de quem eu te falei. Mas, meu Deus, Daiane, isso é verdade? Por que você não me falou nada? Ah, Fábio, sei lá. Achei que você... Não sei. Você já estava gostando dela. Ficou mal daquele jeito. Não queria te deixar ainda pior. Aí tem mais. Os dois não estão mais juntos, viu? Ela e o Ricardo. Por isso é que ela voltou a trabalhar lá naquele lugar. Mas e a criança? Então, parece que depois que o menino nasceu, me parece, não tenho certeza, mas o Ricardo descobriu, vou repetir, não tenho certeza, foi só o que me contaram. O Ricardo descobriu que o filho não era dele. Aliás, Fábio, essa era outra coisa que eu queria te falar. Será que esse menino não é teu? Imagine como ficou a minha cabeça quando essa mulher falou essa frase. Mais uma vez as palavras me faltaram. Eu senti aquela coisa assim entalada na garganta. Como assim, Daiane? Meu Deus, para de brincar comigo. Do que você está falando? Fábio, veja bem, não quero encher tua cabeça com nada, mas pense. Se o filho não é do Ricardo, pode muito bem ser teu. Você não saiu com ela? Ela nunca te procurou, nunca falou nada com você sobre isso? Claro que não, Daiane. Faz tempo que eu nem soube mais da vida dela. Acho que não preciso me dizer como essa conversa acabou com a minha paz. Olha, fiquei tão fora de mim, tão confuso, com tanto pensamento desencontrado na cabeça. Simplesmente não consegui pensar em mais nada. E não foi apenas o fato de existir uma chance de o bebê da Jéssica ser meu filho. Tinha também aquele outro detalhe, que eu fiquei sabendo que ela era garota de programa, que já tinha trabalhado em boate antes da gente se conhecer, que tinha sido, inclusive, nesse lugar que ela havia conhecido o tal de Ricardo, o desgraçado que tinha tirado de mim. Juro, eu não conseguia nem trabalhar. Na verdade, não conseguia fazer mais nada, a não ser pensar nisso. Pensei tanto em procurá-la. Cheguei a passar de moto várias vezes na rua da sua casa, mas cadê coragem para bater palmas na frente do portão? Só que eu precisava conversar com ela. Tirar aquela dúvida da minha cabeça. Porque se o menino realmente fosse meu, eu precisava saber. A verdade é que demorei para criar coragem. Depois daquela conversa com a Daiane, 2 meses se passaram até que finalmente consegui conversar com ela. E foi uma conversa difícil do começo ao fim. Se eu disser que não senti o baque, quando ficamos frente a frente, estaria mentindo. E antes mesmo de tocar no assunto do bebê, perguntei se era verdade mesmo que ela estava trabalhando numa boate. E a sua resposta, dada do modo assim mais seco que se possa imaginar, quase que me fez dar meia volta. Estou trabalhando sim, por quê? Vai me julgar também? Por acaso você tem alguma coisa a ver com isso? É minha vida. Ela ficou ofendida com a minha pergunta. Pelo visto. Devia ser muito criticada, né? Por conta do seu estilo de vida. Mas não tinha sido para isso que eu tinha ido atrás dela. Pelo contrário, não foi para julgá-la, condená-la, não. Eu só queria saber de uma coisa, se havia uma chance daquele bebê ser meu filho. E foi exatamente isso que eu perguntei. Fiquei sabendo que aquele cara com quem você estava não é o pai do teu filho. Por isso que eu vim aqui. Me fala, Jéssica.
pelo amor de Deus, existe alguma coisa dessa criança, desse menino ser meu filho? Sabe, num primeiro momento eu não sei se ela... Eu percebi, ela meio que mudou assim, mas não disse nada. Ficou só me encarando. Até que perguntou: e se fosse? Faria alguma diferença? Se faria? Claro que faria, Jéssica. Eu ia assumi-lo. Ia te ajudar a criar um moleque. Ser meu filho. Ela fez assim um movimento de boca que me pareceu assim um esboço de um sorriso, mas continuou me encarando durante algum tempo. Até que abriu o portão e me pediu para entrar. Você quer conhecer? Claro. Ela falou que tinha acabado de mamar o menino, mas que ainda não estava no horário dele dormir. Entrei mal conseguindo me firmar nas pernas, de tanto que o meu corpo tremia. Conheci sua mãe, sua irmã caçula. O bebê estava no berço, no quarto, acordadinho. E olha, eu não sei explicar, mas mesmo sem ter certeza de nada, me bateu uma emoção tão grande quando bati os olhos naquela criança. Era um menininho tão bonito. Fiquei olhando para ele assim. Até que ela falou: e aí? Achou alguma semelhança? Ah, sei lá, Jéssica. Criança parece tudo parecidinha, né? Mas se você quiser, dá para fazer DNA. DNA? Será que eu posso segurar um pouquinho? Claro. Olha só de sentir aquela criaturinha tão delicada, tão indefesa ali nos meus braços. Meu coração batia que dava quase para escutar. Depois a gente conversou. Foram muitos dias de reaproximação. Concordamos que eu faria um teste de paternidade. E no final, quase tive um ataque do coração quando o resultado deu positivo. Eu era o pai daquele menino. Eu era o pai de verdade, de sangue. Olha, se eu quiser colocar em palavras, eu não vou conseguir. O que eu senti? Meu Deus, o resultado deu positivo. Eu era o pai. Minha ficha custou a cair. Quando que eu podia imaginar que ele estivesse carregando o meu filho no ventre, quando decidiu se afastar de mim? Na verdade, me trocou por outro. Só que esse outro tirou o time de campo quando a criança nasceu. Ele se deu conta de que não tinha nada a ver com ele. Tempos depois, acabei colocando o meu nome na certidão de nascimento do Cauã. Foi a maior alegria da minha vida. Meus pais também ficaram emocionados demais quando souberam. Todo mundo foi pego assim de surpresa, inclusive eu. E apesar da vida que a Jéssica levava, eu cheguei a propor que a gente voltasse. Eu a queria para mim. Sempre fui apaixonado por ela, desde que a conheci. Eu queria que a gente criasse nosso filho juntos. Mas infelizmente ela não quis. Tinha outros planos, bem diferentes dos meus. Por enquanto, segundo ela, não queria largar da vida, porque queria juntar uma grana para recomeçar. E isso naturalmente me frustrou, me deixou muito decepcionado, amargurado mesmo. Só que fazer o quê? Eu não podia forçá-la a nada. A vida era dela. De qualquer maneira, a gente se reaproximou. E desde então, procuramos nos dar bem em nome do nosso filho. Mas por vezes é tão difícil esquecer a vida que ela leva.
Não nego que tem horas que eu sinto o meu coração rebentado por dentro, só de saber que ela vive esse tipo de vida, que se deita com outros homens. E também estaria mentindo se dissesse que aquele sentimento morreu aqui dentro de mim. Morreu nada. Está mais forte do que nunca. Só que fazer o quê? Se ela não quer largar daquela vida. Mesmo assim, de vez em quando, a gente acaba ficando junto. Mesmo que seja por um momento apenas, por alguns instantes de prazer. Que para mim não é só prazer, é amor mesmo. Só que apenas isso não me basta. É muito pouco para mim. Eu queria tanto mais, meu Deus, mas tanto mais. Eu queria tudo. Na verdade, o que eu queria foi que... eu queria tudo. Queria que ela ficasse comigo. Que largasse desse trabalho. Que se tornasse minha esposa. Sabe, eu sei que é um sonho, mas... até porque eu sei que ela prefere ficar na vida porque é por causa de dinheiro. Eu sei que é por causa de dinheiro. E eu, infelizmente, não sou rico. Não tenho condição de repente, tomar uma atitude. Não tenho. Queria ter, mas não tenho. De modo que, de um jeito ou de outro, sou obrigado a me conformar. Queria muito que ela fosse minha, só minha, de mais ninguém. Mas fazer o quê? Se ela prefere continuar sendo a dama da noite, em vez de aceitar se tornar a minha dama especial, minha dama única, a rainha do meu lar.